do capítulo 19. Vamos iniciar com o problema 2, sobre número de Avogadro. O ouro tem massa molar 197 gramas por mol. Quantos mols de ouro existem em uma amostra de 2,5 gramas de ouro puro? E quantos átomos existem na amostra? Vamos resolver aqui o primeiro problema. Esse é o problema 2. Problema 2. O problema 2 diz que o ouro tem uma massa molar de 197 gramas por mol. E temos uma amostra cuja massa da amostra, 2,50 gramas, ou 2,5 gramas. Certo? Só para dizer que tem uma precisão até a segunda casa decimal. Então, para resolver a letra A ele nos pergunta quantos mols de ouro existem nessa amostra. Eu vou recorrer à equação 19,3, que diz que a massa da amostra dividido pela massa molar é igual ao número de mols. Essa aqui é uma velha conhecida nossa, equação 19,3. Aplicando essa formulazinha, a gente vai ter o seguinte: número de mols vai ser massa da amostra, 2,50 gramas, dividido por 197 gramas por mol. Para fazer nossa continha, vamos abrir aqui o Python, o shell do Python. Vamos lá. 2,5 dividido por 197. 0,12. Deixa eu botar o computador para arredondar, que é mais seguro, né? Com 4 casas decimais, né? 0,0127. Então, número de mols, 0,0127 mols. Ou mol, né? Essa foi a letra A. Aproximado, né? Letra B. Letra B, ele vai perguntar quantos átomos existem na amostra. Para responder esse item, a gente vai usar também uma velha conhecida nossa, número de mols, é o número de partículas dividido pelo número de Avogadro. Essa aqui é a equação 19,2. Vamos aplicá-la? Vou puxar ela para cá. O número de mols a gente tem 0,0127 mol. N a gente vai descobrir. E o número de Avogadro é tabelado. Então, pode ser que o Nzão é o Nzinho vezes Na. Na hora de fazer essa conta, você pode ficar tentado a pegar o 0,0127. E não tem problema. Uma vez que você arredonda o número, você pode trabalhar com ele. Certo? Mas, em termos computacionais, quando você quer reduzir o erro, o ideal é você fazer a operação novamente. Ou pegar mais casas decimais. Não tem problema nenhum também. Você pegar mais casas decimais é até bom porque você evita gastar a memória do computador, processamento, para fazer outro cálculo. Mas como aqui o processamento é pequeno, eu vou refazer a conta para ter nenhum problema. 2,5 dividido por 197 vezes o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Zero elevado a 23 partículas, ou átomos no nosso caso. Então o N, fazendo essa conta, lá para o Python, já vou botar para ele arredondar, vai ser esse termo aqui, vezes 6,02. Aí você pode fazer assim,
a funçãozinha no Python que você pode usar também é a função pool, a potência. 6.02 6.02 vezes 10, você vai deixar o 6.02 fora. 6.02 vezes 10 elevado a 23. Agora sim. 7,63. Mas eu pedi para ele arredondar com duas casas decimais, porque ele não arredondou. 7,39. Esse N, esse é aproximadamente 7, vou arredondar para 64. 64 vezes 10 elevado a 21. 21 átomos. Próxima questão. Vamos fazer a questão 14. No intervalo de temperaturas de 310 Kelvin a 330 Kelvin, a pressão P de certo gás não ideal, gás não ideal, está relacionado ao volume V e à temperatura T pela equação. P igual a 24,9 Joule por Kelvin, T sobre V, menos 0,00662 Joule por Kelvin quadrado, T ao quadrado sobre V. Qual é o trabalho realizado pelo gás se a temperatura aumenta de 315 para 325, enquanto a pressão permanece constante? Bem, vamos aqui. Esse é o P14. P14. Eu tenho duas temperaturas. Primeira temperatura eu vou chamar de T1 igual a 325, 310. Temperatura inicial. Temperatura final, uma TI-TF. TI-TF 325 Kelvin. Eu tenho também uma equação P igual 24,9 T sobre V mais 0,00662 0,020, né? 662 T ao quadrado sobre V. Como esse 24,9 e esse 0,00662 são constantes, eu vou definir duas letrinhas aqui. Sejam A igual a 24,9 e B igual a 0,00662, com suas respectivas unidades. Vou deixar a unidade de fora só para facilitar a minha anotação. Então eu posso dizer que a pressão é um AT sobre V mais um BT ao quadrado sobre V. Isso já facilita a minha escrita. Tem outro detalhe que ele fala, que a pressão ela permanece constante. Veja o que ele diz aqui. Qual o trabalho realizado pelo gás se a temperatura aumenta, enquanto a pressão permanece constante? Se a pressão permanece constante, a gente já viu que o trabalho, quando a pressão é mantida constante, é P delta V. Quem é P delta V? O trabalho é P, V final menos V inicial. Se essa diferença for positiva, significa que o volume final é maior, o gás se expandiu, o gás realizou o trabalho. Se essa quantidade for menor, significa que o VI era maior do que o VF, ou seja, o sinal negativo prevalece, significa que o volume final é menor do que o volume inicial. O gás foi comprimido, então foi realizado o trabalho sobre o gás. Mantenha isso em mente.
Agora, a gente tem esse fator de pressão aqui que permanece constante e temos os volumes que nós não sabemos quais são. Mas nós podemos calcular os volumes através dessa equação aqui. Vamos isolar os volumes V inicial e o volume final. Então, como a pressão permanece constante, então eu posso dizer o seguinte: P é igual a T inicial, quando a temperatura inicial você tem um volume inicial, mais B, T inicial ao quadrado, sobre V inicial. Veja que o denominador é o mesmo. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. P é igual VI a TI mais B TI ao quadrado. Troco de posição VI com P, eu vou ter que o volume inicial é A TI mais B TI ao quadrado dividido por P. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, eu posso trocar TF, TI por TF, VI por VF, TI, enfim, trocar I por F. E aí eu vou ter que P é igual a TF sobre VF mais B TF ao quadrado sobre VF. Eu posso escrever que VF, seguindo o mesmo formalismo do VI, a mesma ideia aqui do VI, então eu posso dizer que isso aqui é um ATF mais BTF ao quadrado dividido por P. E agora eu tenho o volume final e o volume inicial. Agora eu posso aplicar na minha fórmula de trabalho. Trabalho é P delta V. Logo, eu posso dizer que isso aqui é P. Quem é V final? ATF mais BTF ao quadrado sobre P menos A TI mais B TI ao quadrado sobre P. Só conferir se está tudo certo. Tem um detalhezinho aqui, né? É menos. Por isso que a gente tem que todinho mais, isso aqui ia dar um problema lá na frente. Aqui é menos, 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 menos. E, opa. Aqui é menos. Aqui também é menos. Então aqui, vou corrigir aqui esses sinais. Aqui é menos, opa. Menos, menos. Agora sim, né? Pronto. Então vamos lá. Eu já posso cancelar esse P aqui com esse P. Não deu mesmo, eu posso cancelar. E aí eu vou ficar com a seguinte situação. A TF menos B TF ao quadrado menos A TI menos com menos mais B TI ao quadrado. Eu posso colocar o A em evidência. Colocando o A em evidência, eu vou ficar com ATF menos TI. E posso colocar B em evidência. Menos B TF ao quadrado menos TI ao quadrado. Então, o que vai ser o meu trabalho? Olha, eu posso fatorar isso aqui. Diferença de 2 quadrados. Só corrigir esse F, ficou muito feio. Então, como é que vai ficar? A, que multiplica TF menos TI, menos B,
que multiplica TF menos TI, TF mais TI. Então, eu posso aproveitar ainda e fazer uma última fatoração aqui. TF menos TI, TF menos TI. Então, eu posso colocar aqui que W, trabalho, é TF menos TI, que multiplica A menos B, TF mais TI. Essa é a minha fórmula de trabalho. Agora é só substituir os valores. Trabalho é igual. Temperatura final, a gente tem aqui, é 325 menos 310. 325 menos 310, que multiplica o A. O A é 24,9. 24,9 menos B, 0,00662, que multiplica 325 mais 310. Trabalho é igual. Aqui vai dar 15. 15. 24,9 menos 0,00662. 325 vai dar 5 com 0, 2 com 3, 635. 635. Eu não terceiro esse valor. É de 315. 315. 315. Pronto. Eu vou corrigir. Trezentos e quinze, 25 que vai dar 10 e que vai dar 640. Vamos fazer essa conta lá no shell do Python. Dez vezes 24,9 menos 0,00662 vezes 640. Eu vou aproveitar aqui, vou dar um round, vou colocar a resposta. Primeiro vamos ver quanto é que ela vai dar. Se quer precisar o nome de arredondamento. 206,632. Então, o trabalho vai ser 206,632 joules. Não vou arredondar não, deixa ela assim. Essa é a nossa resposta final. Esse é o trabalho realizado pelo gás. Questão 22. Determine a velocidade média quadrática de átomos de argônio a 313 Kelvin. A massa molar do argônio é dada no apêndice F. O apêndice F, nesse meu arquivo aqui, está na página 625. Está aqui. O argônio aqui. Massa molar, gramas por mol. 39.948 gramas por mol. Então vamos voltar lá para a página 538. Agora que a gente tem, cadê? 22.
determinar a velocidade média quadrática. A velocidade média quadrática nada mais é do que a velocidade RMS. Então, como é que a gente calcula a velocidade RMS? Isso aqui é o problema 22. A velocidade RMS é igual a raiz quadrada de 3RT sobre M. E ela é dada pela equação 1922. A massa molar vai ser a do argônio, que nós temos no apêndice. R, uma constante, e T, a temperatura que também foi dada. Então, aqui é uma questão também de aplicação direta de fórmula. Raiz quadrada de 3 vezes 8,31 Joule, mol a menos 1, Kelvin a menos 1, vezes a temperatura, 313 Kelvin, dividido pela massa molar. A massa molar é 39,948 gramas. Temos que fazer esse cálculo aqui. Eu posso cancelar esse Kelvin com esse Kelvin. Opa, e aqui é gramas por mol. E eu já posso cancelar também mol a menos 1 com mol a menos 1. E eu vou ficar com o seguinte, Joule. Joule é quilograma, vezes metro por segundo ao quadrado, que é força, vezes deslocamento, que é metro. Quilograma é 10 a terceira grama, vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa constante dizendo o seguinte, que a velocidade RMS é a raiz quadrada de 3 vezes 8,31 vezes 313 vezes 10 a terceira, que é esse fator aqui de 10 a terceira, gramas, metro ao quadrado, segundo a menos 2, dividido por 39,948 gramas. Posso cancelar grama com grama agora. Eu vou ficar com a raiz quadrada, 3, multiplicando por 10 a terceira, posso colocar 8,310 vezes 313, dividido por 39,948. Raiz quadrada de metro ao quadrado vai ficar metro, raiz quadrada de segundo ao quadrado fica segundo. Veja que eu estou tendo unidade de metro por segundo, que é justamente a unidade de velocidade, que é o que a gente está buscando. Então, VRMS é igual. Vamos puxar do Python. Aqui. Pronto. Vamos usar a função math sqrt, que é do próprio Python, é nativa do Python, vezes 8,310 vezes 313, dividido por 39,948. Erro. Ele não entende a função math. Então, import numpy as np. Vamos aplicar o mesmo, só que em vez de usar o math do Python, vou usar np, que é do numpy. Pronto. 441,96. Então, vou arredondar isso aqui, aproximadamente 442 metros por segundo. Essa é a velocidade RMS. Das moléculas de argônio a 313 Kelvin de temperatura.
Próxima questão. Questão 26. Qual é a energia cinética de translação média das moléculas de... Perdão, questão 26, isso mesmo. Qual é a energia cinética de translação média das moléculas de nitrogênio a 1600 Kelvin? Isso aqui é sobre energia cinética de translação. A energia cinética média de translação a gente já conhece da seção 19.4. Vamos aqui. Problema 26. Vamos lá. Energia cinética média. K médio. Ele é igual a 3 meios de Kt. Lembrando que isso aqui é para uma molécula. Tá? Isso aqui é para apenas uma molécula de energia cinética média. Uma molécula de um gás ideal. Então, se você quer saber a energia cinética média de uma molécula, essa aqui é a nossa equação 19,24, é só você aplicar nessa equaçãozinha. Então, a energia cinética média vai ser igual a 3 meios da constante de Boltzmann, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin, vezes a temperatura. A temperatura qual foi? 1600 Kelvin. Eu posso cancelar aqui, Kelvin com Kelvin. Dá para cancelar ainda aqui, ó. 1600 por 2, aqui vai dar 800. Não vai ajudar muito porque tem alguns cálculos um pouquinho chatos de fazer. Vamos fazer aqui no Python. KAVG, ou seja, energia cinética média. 3 vezes, deixa eu ver se dá para botar o shell do Python aqui, dá. 3 vezes 1,38 vezes, pronto, potência de 10 elevado a menos 23 vezes 800. Pronto. 3,31 vezes 10 elevado a menos 20. Então, 3,31 aproximado vezes 10 elevado a menos 20 joules. Essa é a energia cinética média. Próxima questão, questão 30, problema 30. O livre caminho médio das moléculas de nitrogênio a 0 graus Celsius e 1 atm é 0,8 vezes 10 a 25 centímetros. Nessas condições de temperatura e pressão, existem 2,7 vezes 10 a 19 moléculas por centímetro cúbico. Qual é o diâmetro das moléculas? A primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é que o próprio texto fala que em condições ambientes, né, de uma atmosfera, temperatura mais ou menos ambiente, o caminho livre médio é da ordem de micrômetros. E ele está dando aqui 10 elevado a 25 centímetros. Isso aqui dá quilômetros. Não faz sentido a essa pressão você ter um caminho médio tão grande, tão longo. É importante a gente se ligar nesses detalhes. Olhando a versão original do Halliday, essa é a questão 30, né? Questão 30, se a gente olhar aqui, deixa eu dar um zoom, no livro original do Halliday, olha, 10 elevado a menos 5 centímetros. Aqui faz mais sentido. Aqui faz mais sentido, com a distância pequenininha. Mas 10 elevado a 25 é impossível. Tudo bem. Se você vai lá no espaço sideral não, porque lá vai ser quase vácuo, mas
em altas atmosferas, então você poderia ter um caminho livre médio daquela natureza, mas a pressão seria muito mais baixa. A pressão seria lá embaixo, perto de 0 atm. Então, assim, quanto maior a pressão, menor o caminho livre médio, né? O mean free path aqui. Então vamos voltar para o livro português. Isso aqui foi provavelmente o erro de digitação do editor. Então vamos lá. Para resolver esse problema, vamos utilizar a equação 1925. Então, problema 30. Bem, a equação 1925 nos diz que o caminho livre médio, lambda, é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π d ao quadrado n sobre v. Essa é a equação 1925. Ele está perguntando qual o diâmetro da molécula, não é isso? Cadê? 30. Qual é o diâmetro das moléculas? Pronto. Vamos descobrir quem é esse D aqui. É isso que a gente quer descobrir. Então, o primeiro passo é isolá-lo aqui. Então, D ao quadrado é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π lambda n sobre V. Eu não quero o D ao quadrado, eu quero o D, então vou aplicar raiz quadrada nos dois lados. E o D vai ser, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2π lambda n sobre V. Agora é só substituir os valores. Quem é o diâmetro? D é igual a 1 sobre a raiz quadrada de raiz de 2 vezes π vezes o lambda é o caminho que ele fala aqui, né? 0,8 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros. Então, 0,8 vezes 10 elevado a menos 5 centímetros vezes n sobre v, quantidade de partícula para uma determinada unidade de volume. Ele deu aqui o que é 2,7 vezes 19 moléculas por centímetro cúbico. Sendo que ele está usando centímetro também no caminho livre médio. Então vai acabar cancelando o efeito do outro. Então eu tenho 2,7 vezes 10 a 19 moléculas por centímetro cúbico. Aplicação direta de fórmula. Vamos fazer isso aqui no shell do Python. Aqui em cima. 1 sobre np vezes ponto sqrt, que é essa raiz mais externa, de quem? De np vezes sqrt 2 vezes np.pi vezes ponto 8 vezes ponto 8 vezes ou 10 elevado a menos 5 vezes 2,7 vezes ou 10 elevado a 19. Vai 3,22 vezes 10 a menos 8. Ou seja, a distância, o diâmetro, vai ser de 3,22, aproximado, né? Tem várias casas ali, vezes 10 a menos 8 metros. Isso aqui, você pode botar para 32, aproximadamente 32, puxa a casa para cá e diminui aqui, né? Vezes 10 a menos 9 metros, que é a mesma coisa que 32 nanômetros. Aproximadamente 32 nanômetros o diâmetro dessas partículas. Próxima questão. 36. A velocidade mais provável das moléculas de um gás
quando está a uma temperatura T2, é igual à velocidade média quadrática das moléculas do gás quando está a uma temperatura T1. Calcule a razão T2 sobre T1. Vamos para o OneNote. Vamos resolver o problema P36. Quem é a velocidade mais provável? A velocidade mais provável é igual a raiz quadrada de 2RT sobre m. Essa é a equação 1935. A velocidade RMS é igual a raiz quadrada de 3RT sobre m. E essa é nossa equação 1934. Volta lá no problema. A velocidade mais provável das moléculas de um gás quando estão a temperatura T2 é igual à velocidade média quadrada das moléculas do gás quando estão a temperatura T1. Ou seja, ele está me dizendo que Vp é igual a RMS. Mas não é sempre isso. Isso acontece quando raiz quadrada de 2R Vp é uma temperatura T2 é igual a RMS, a velocidade RMS, quando o gás está a temperatura T1, ou seja, quando o RMS está a temperatura T1 sobre M. E ele pergunta a razão T2 sobre T1. Quem é T2 sobre T1? Essa é a pergunta dele. Bom, primeiro passo eu vou elevar os dois lados ao quadrado para me livrar dessa raiz. Então eu vou ficar com 2RT2 sobre M é igual a 3RT1 sobre M. Agora eu posso cancelar M com M, R com R, e facilmente eu chego a T2 igual a 3T1. Passa o T1 dividindo e passa o 2 dividindo para o lado de lá. Então eu vou ficar com T2 sobre T1 é igual a 3 sobre 2. Essa é a resposta final. A relação T2 sobre T1 é igual a 3 meios. Questão 43. A temperatura de 3 mols de um gás diatômico ideal é aumentada de 40 graus Celsius. Veja só, quando ele fala que é aumentado de 40 graus Celsius, esse di significa dizer que houve uma variação de 40 graus Celsius, ou 40 Kelvin, certo? Lembra que 1 grau Celsius é igual a 1 Kelvin. Sem mudar a pressão do gás. As moléculas do gás giram, mas não oscilam. Por que ele está dizendo isso? Porque quando você tem oscilação dentro da molécula, então você vai ter energia potencial elástica dentro da molécula. E a gente não viu esse caso. Então ele apenas considera o fato de elas estarem girando. E transladando também, né? Vamos de um lado para o outro. Letra A. Qual é a energia cinética transferida para o gás na forma de calor? Letra B. Qual é a variação da energia interna do gás? Letra C. Qual é o trabalho realizado pelo gás? E letra D. Qual é o aumento da energia cinética de rotação do gás? Pronto, vamos lá. Letra A. Vamos aqui no OneNote. Esse é o problema 43. Então, quais são os dados que o problema nos deu? Os dados, ele diz que o número de mols é igual a 3,
Também nos diz que o gás é diatômico. Disse que houve uma variação de temperatura de 40 graus Celsius, que é a mesma coisa de 40 Kelvin. Certo? E nos disse também que a pressão é mantida constante. Vamos só conferir isso aqui. Ó, a temperatura de 3 mols de um gás diatômico ideal é aumentada de 40 graus Celsius sem mudar a pressão do gás. Essas são as informações que ele nos passou. As moléculas giram, mas não oscilam. Agora, letra A. Qual é a energia transferida para o gás na forma de calor? Bem, para resolver esse problema, a gente vai ter que observar uma tabelinha aqui do Halliday. A tabela 19.3 está dentro da seção de graus de liberdade. O que acontece? Quando você tem molécula monoatômica, diatômica ou com mais átomos, né, que é a chamada poliatômica, ele dá até o exemplo aí do metano, o CH4. Então você tem graus de liberdade. Ela pode girar em torno de 3 eixos, no caso da poliatômica. No caso da diatômica, ela só tem 2 eixos para girar. E no caso da monatômica, se ela girar para um lado ou para o outro, não faz diferença. Você não tem como ver, porque ela é aproximada para um ponto, se ela é monoatômica. Se for diatômica, você pensa num halter de academia. Se ele girar em torno do eixo do... Não faz diferença ele girar em torno do eixo que você pega ele, mas ele tem 2 outras possibilidades para girar. Então ele tem 2 graus de liberdade. Certo? E em translação ele pode ir nas 3 direções. Então essa tabela ela nos dá um resumo de como a gente pode utilizar os calores específicos, a volume constante e a pressão constante para moléculas monoatômicas, diatômicas e poliatômicas. No caso do gás diatômico, o CV é igual a 5 meios de R e o CP é igual a 7 meios de R. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, voltando ao nosso problema, o CV tem que ser igual a 5 meios de R. E o CP tem que ser igual a 7 meios de R. Isso que nós temos que ter em mente. Agora vamos lá, letra A. Ele pergunta qual é a energia na forma de calor. A energia na forma de calor, Q é igual a NCP ΔT. Que é a minha equação 19,46. Aqui fica fácil. Vamos calcular? Q vai ser N é 3. CP já está aqui, ó. 7 meios de R mais R é 8,31 vezes a variação de temperatura. 40. Posso cancelar aqui. E eu vou ficar com Q igual a 3 vezes 7, 21 vezes 8,31 vezes 20. Vou botar no shell do Python. 21 vezes 8,31 vezes 20. 3.490,2. Eu vou aproximar para 3.490. Então, vou dizer isso aqui, que é aproximadamente 3.490 joules. Lembra que a constante aqui é dada em joules, certo? Essa é a minha letra A. Letra B. Letra B, ele vai nos perguntar... Cadê? Questão 43. Letra B, ele vai nos perguntar qual é a variação de energia interna do gás. A variação de energia interna, a gente pode calcular facilmente pela equação 1945. Variação da energia interna é igual a NCV ΔT. Equação 1945. Lembra que essa equação aqui ela pode ser usada para qualquer processo. Então eu posso escrever que energia interna é 3 mols
quiser escrever as unidades. CV, a gente já viu que CV, olha na tabelinha, é 5 meios de R, ou seja, aqui vai dar 5 meios de 8,31 Joule por mol, Kelvin, vezes a variação de temperatura, que foi 40 Kelvin. Então, agora eu posso cancelar Kelvin com Kelvin, mol com mol, vai ficar só Joule, que é a unidade de energia, que é o que a gente está buscando. E eu ainda posso cancelar aqui 40 com 2. Aqui fica 1, aqui fica 20. 3 vezes 5, 15. Vamos aqui no shell do Python. Vezes 8,31 vezes 20. 2.493. Então, a minha energia interna, minha versão de energia interna vai ser 2.493 joules. Essa é a resposta da letra B. Letra C. Qual é o trabalho realizado pelo gás? O trabalho realizado pelo gás, a gente pode calcular utilizando a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nos diz o seguinte: variação da energia interna é calor menos trabalho. Essa é a equação 18,26. Por que é tão importante utilizar essa equação? Porque nós temos a energia interna em joules, temos aqui o calor fornecido em joules, então fica fácil. Se eu quero descobrir o trabalho, isolo o trabalho aqui nessa equação. Jogo o trabalho para cá, energia interna para lá, calor menos variação da energia interna. Ou seja, o trabalho é igual. Calor fornecido, 3.490 joules, menos variação da energia interna, 2.493 joules. Logo, trabalho é igual 3.490 menos 3.490 menos 2.493. 997 joules de trabalho. 997 joules. Essa foi a letra C. Vamos para a letra D. Letra D. Qual é o aumento na energia cinética de rotação do gás? Agora aqui a gente tem que fazer um comentário. A variação da energia interna ela vai ser composta de dois fatores. A energia interna de rotação, a energia cinética de rotação, mais a energia cinética de translação. É importante a gente entender isso aqui. A energia cinética de rotação, a gente não tem uma forma específica ainda de calcular. Mas a gente sabe calcular a variação da energia interna de um gás e sabe calcular a energia cinética de translação. Como é que a gente calcula a energia cinética de translação? Vamos dar uma olhada na seção 19.7. A energia cinética de translação média de um átomo depende apenas da temperatura do gás e é dado pela equação 24, que a gente já viu. Ou seja, eu posso dizer o seguinte: energia cinética média, 3 meios de kT. Uma amostra de N mols de um gás monoatômico contém Na vezes N vezes Na átomos. A energia interna da amostra é, portanto, então eu posso reescrever a energia cinética de translação como sendo energia interna 3 meios de nRT. Usando esse fato, eu posso dizer que isso aqui é igual a 3 meios de Nr ΔT. Por que delta? Porque tem uma variação de temperatura, uma variação da energia de translação. E a variação da energia interna a gente já conhece. Está aqui. A gente já calculou. Então, podemos reescrever isso aqui da seguinte forma. Variação da energia cinética de rotação
é a variação da energia interna menos a variação da energia cinética de translação. Então, variação ROT, variação da energia interna, NCV delta T, menos 3 meios NR delta T. A molécula é diatômica. É dito que o gás é diatômico. Se o gás é diatômico, você vê isso aqui, ó. 5 meios de R. Então eu posso dizer que isso aqui, ΔK de rotação, é N 5 meios de R ΔT menos 3 meios de NR ΔT. N está aqui, R está aqui, ΔT está aqui. Eu posso colocar tudo em evidência e dizer que ΔK de rotação é 5 meios menos 3 meios de NR ΔT. 5 meios menos 3 meios vai dar 2 meios, que é 1. Ou seja, a variação da energia cinética de rotação NR ΔT. Então a gente pode calcular facilmente isso aqui. N, 3 mols. R, 8,31 Joule mol Kelvin. Variação de 40 Kelvin. Kelvin corta com Kelvin. Mol corta com mol. Sobre energia, sobre Joule, que é a unidade de energia. ΔK rotacional. 3 vezes 40 dá 120. 120 vezes 8,31. 997,2 joules. Próxima questão. 54. Expansão adiabática de um gás ideal. Sabemos que PV elevado a gama é igual a constante nos processos adiabáticos. Calcule a constante para um processo adiabático envolvendo exatamente 2 mols de um gás ideal que passa por um estado no qual a pressão é exatamente P igual a 1 atm e a temperatura é exatamente T igual a 300 Kelvin. Suponha que o gás é diatômico e que as moléculas giram, mas não oscilam. A questão da oscilação a gente já viu, né? Se oscilação, então vai ter energia potencial e a gente não viu esse caso. Então, por isso que ele diz que não oscilam, apenas giram e se locomovem. Problema 54. Problema 54. Se trata de uma expansão adiabática. Expansão adiabática, PV, gama é igual a uma constante. E esse gama é Cp sobre Cv. E o gás é diatômico. Se é diatômico, a gente já sabe como essa história começa, né? A gente vai usar esse resultado aqui. Cv é 5 meios de R e Cp é 7 meios de R. Não sabemos ainda se vai ser útil, mas Cp 7 meios de R, Cv 5 meios de R. Essas são nossas informações por enquanto. A questão nos diz que a pressão é mantida em 1 atm. Cadê? A pressão é 1 atm, a temperatura é 300 Kelvin, o número de mols são 2, R é tabelado. Mas para a gente calcular essa constante,
a gente precisa saber quem é o volume. Para calcular o volume, a gente vai utilizar a equação dos gases ideais, a lei geral dos gases ideais. PV é nRT. A pressão é 1 atm, vezes o volume. O número de mols são 2 mols. O R eu vou usar que é 0,082 atm litro por mol Kelvin, vezes a temperatura. A temperatura é quanto? 300 Kelvin. K posso cortar com K, mol posso cortar com mol, atm de um lado posso cortar com atm do outro, sobrou volume em litro. Então, 1 vezes V vai dar V igual a 2 vezes 3. Eu posso fazer assim, ó. 2 vezes 3 dá 6. Aqui tem 100 vezes 0,82 dá 8,2 litros. Então, volume é igual a 6 vezes 8,2, 49,19. Eu vou aproximar isso aqui para 49 litros. Agora, PV elevado a gama é uma constante. Eu poderia até colocar esse 49 litros aqui, mas a bronca é que esse gama, ele foi dado em cima do R, que está lá em joules. Tudo bem que é cancelado, é uma grandeza adimensional, mas eu vou optar por mandar isso aqui 0,049 metro cúbico. Deixar no SI, acho que é mais prudente. Talvez não por esse problema, mas em outro você possa ficar tentado a usar essa unidade, mas pode para SI que é mais seguro. A pressão é 1 atm. 1 atm é 1,01 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Vezes o volume é 0,049 metros cúbicos elevado ao gama. Quem é o gama? Faltou a gente calcular, né? O gama está aqui. Vamos calcular o gama aqui rapidinho. O gama vai ser Cp, que é 7R sobre 2, vezes CV, dividido por CV, que vai ser 2 sobre 5R. Então aqui eu posso cancelar esse R com esse aqui. 2 com 2 vai ficar 7 sobre 5. 7 quintos. Esse é meu gama. Então, o gama aqui é elevado a 7 sobre 5. Vou calcular isso aqui. 1,01 vezes Pou 10 elevado a 5 vezes, vou escrever aqui Pou também, 0,049 elevado a 7 sobre 5. 1481,14. Eu vou aproximar isso tudo para 1481. 1481. Aproximado. Aqui vai ser Newton. Agora aqui você vai ter uma confusãozinha aqui nesse metro. Eu vou colocar esse metro aqui do lado. Porque aqui tem potência de potência. Então vai ficar 7 quintos vezes 3 vai dar 21 sobre 5. Só que eu tenho 21 sobre 5 menos 2, que é esse 2 aqui. Então vai ficar 21, 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 2, 10. 11 sobre 5. É um pouco estranho, né? Metro elevado a 11 sobre 5. Então, essa é a minha constante. A constante para esse PV elevado a gama, 1481 Newton metro elevado a 11 sobre 5.
E pessoal, por enquanto é só. Continue estudando. Tentem fazer mais exercícios. Fiquem com Deus e até a próxima.